Graça e paz nesta manhã de fé, de amor, de perdão aqui no nosso coração. Eu quero dizer para você nesta manhã que você me entenda sobre o pecado, sobre o diabo, sobre tudo isso, que tem aí, sobre gafanhoto, sobre arrebatamento, sobre a alma queimar no inferno. Tudo isso aí, abençoado, são mentiras, são algo que não existe. Depois que Deus enviou seu Filho amado, o Nazareno de Nazaré, para passar pela cruz, ali ele levou o pecado, levou as dores, levou as enfermidades, como fala Isaías capítulo 53, versículo 4, 5, 6. Ele levou ali a nossa enfermidade, Se nós trouxemos para hoje, levou dos judeus. Porque quando escreve aos judeus. Mas a nossa, ele levou porque ele nos purificou, nos abençoou, nos consagrou e nos fez mais que vencedor. Espero que você entenda nesse dia 6, nessa sexta-feira, em nome do Pai, que você tem tudo, você é rica e você é próspera. E nada lhe falta. Oh glória, obrigado, Senhor. Então, meu amado e minha amada, eu quando falo aqui, sobre pecado, sobre diabo, sobre arrebatamento, e alma queimando, tudo isso aí são fantasias, são novelas, isso não existe. Quando você entra pela porta, pela graça, como fala lá em Mateus, os últimos serão o primeiro. Então eu aqui entrei como os primeiros pela porta, para sentar aqui, novo você não bater e falar a verdade, porque eu não sou mais uma igreja, eu sou a igreja, você também é igreja, mas só que se eu for trabalhar para homens que enganam, eu vou ser contra Cristo, eu vou blasfemar contra o Espírito Santo, eu vou inventar aqui história. Eu aqui tenho que falar a verdade e levar você a entender que o pecado era uma transgressão da lei. Havia um juízo para os judeus, havia uma transgressão da lei lá antes da cruz, para que depois da cruz você reinasse em vida e entendesse. Romanos capítulo 6, 13 e 14. O pecado não terá, olha o verbo, não terá. Isso aí que foi escrito 2000 anos atrás, não terá domínio sobre o vale. Por quê? Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Então, tudo isso aqui, Zacarias 3,8, ele falou, eu vou tirar o pecado do mundo em um dia. Zacarias está antes da cruz, muito antes da cruz. Quando você vem ler João 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tirou, na cruz tirou o pecado do mundo, daqueles que lá estavam aguardando para que tirasse o pecado deles, e a salvação viria da cruz para eles lá, e para nós aqui, como uma graça que nós não merecíamos, ele nos deu. Então, você entendendo tudo isso aqui, Jeremias 31, 31, dos teus pecados, jamais me lembrarei. E das iniquidades eu vou usar de misericórdia, ele falou isso. Então, Paulo, como escolhido de Deus, separado para o Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 1, Gálatas capítulo 2, do 5 a 8, e Atos 26, 18, o Evangelho começa de Atos, lá no final de Atos, até Hebreus, e aí Paulo teve esse conhecimento. E ele é o prudente construtor. Escreveu, capítulo 8, do 11 ao 17, dos teus pecados. Repetiu aquilo que Jeremias escreveu. Jamais me lembrarei. E dessas iniquidades eu vou usar de misericórdia. Ele fez isso, da cruz para cá. A ninguém conhecemos segundo a carne, conhecemos segundo o Espírito, porque aqui eu sou um Espírito e você é um Espírito igual a mim, para que eu possa aqui te amar. Não importa o católico, o Espírito ou não. Eu tenho que abraçar a todos. Eu não tenho que dividir aqui as pessoas. Eu tenho que trazer aqui para o meu coração, que é o coração de Deus aqui dentro de mim, para com você. Então, entendendo tudo isso aqui, o pecado era uma transgressão da lei. Malaquias capítulo 1, versículo 1, era a lei que era transgredida pelos judeus. Por isso ele veio trazer aquela tribulação, ele veio trazer aquela palavra lá de Mateus 24, 34, 35. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passará, mas a minha palavra não. Antes da cruz, depois da cruz está aqui a palavra. Para que você possa entender que tudo aconteceu lá, para que hoje aqui você viesse reinar em vida e vivesse em perfeita vitória, que é o Romanos 5,17. Sem entender isso aqui, você não vive uma glória do Pai, já aqui, no céu na terra. Então aqui 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6, 1 João capítulo 3, vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque antes da cruz praticavam o pecado. E Deus mandou seu filho, nascido de mulher, sobre a lei, mas ele era o Espírito Santo,
que veio dentro daquele corpo para poder morrer naquela cruz e trazer o Cristo para nós, para que hoje aqui nós recebêssemos nesta manhã de sexta-feira o amor dele no nosso coração. Então, por que o pecado e a transgressão da lei? Então, o pecado ele é. Quando escreveu isso aqui, olha o verbo, ele é. Então, ele já foi. Hoje não é mais. Por quê? Ele lá, como João veio, o último profeta da lei, passou, né, da cruz para cá, João ficou lá. Ele os profetas. E o profeta aqui que você tem hoje aqui não é o pastor João nem o Antônio. O profeta que você tem aqui é Isaías, é Jeremias, é Daniel, né? É Oséias. São os profetas que temos que ouvir. E o modo deles é quem? Jesus Cristo. Esse é o nosso profeta, o nosso pastor. Não falta o pão de cada dia quando você crê nessa palavra, em amor e perdão dentro do coração. 5. Sabes também que ele se manifestou para tirar os pecados. Quem se manifestou? O Filho do Homem. Jesus de Nazaré, lá antes da cruz. Quando eu trago para dentro da minha igreja aqui, no meu coração, ou uma igreja que os homens fizeram com as mãos, ele não habita lá. Lá habita o pastor, que fez aquela igreja, e ali ele arrecada dízimo, arrecada tudo que é dinheiro para ele, não para Deus. Deus é rico e é próspero, como eu também sou, e você também é. Só que sem esse conhecimento aqui, você passa a dar tudo para a igreja. Você tem que dar tudo para você e para a tua família, que está ao seu redor. Né? Então, nós somos aqui o corpo de Cristo, né? Nós somos a igreja, ele aqui é o cabeça, onde é que ele ensina as igrejas a estarem felizes e contentes em toda e qualquer situação. Sabes também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Se nele não existe, mim também não existe. Por quê? O pecado morreu na cruz, 6, 3, 4 de Romanos. Ali ficou o meu velho homem e o seu, para que hoje você fosse nova criatura. João capítulo 3, versículo 5, para entender essa mensagem aqui. Ou seja, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Então, se eu estou nele, se ele me conhece, e eu estou hoje no colo dele, se ele está dentro de mim, eu não posso buscar ele aqui, lá ou lá, porque ele está dentro de mim. Ele é o Espírito Santo que desceu e me deu essa vitória para mim, que é o que eu passo para você. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Eles não viram antes da cruz e hoje também não viram e não conhecem. Por quê? Fazem campanha, conhecem libertação, né? Vai buscar um profeta, vai fazer vigília, vai subir para o monte, água após oração. Ele falou, mulher, a água que eu lhe der nesta manhã de sexta-feira vai fluir em você de água viva, mas é água espiritual que desceu do céu e está aqui no meu coração. E eu dou para você um pouquinho dessa água, que é essa palavra aqui, vive e eficaz, que transforma uma vida. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Como é que eu vou dizer que eu sou um pecador? O pastor com 1000 membros aí diz que a igreja é uma pecadora, que Jesus está voltando, o diabo vai pegar quem não der o dízimo, quem fizer isso aquilo. Não, isso não existe. Diabo é uma fábula, já falava Tito, né? Um dos discípulos de Paulo, 1,14. Ali era uma fábula, porque o que é uma fábula? Uma mentira, não existe. Só Deus existe e é galardoador daqueles que o buscaram, hoje encontraram aqui dentro do coração. Olha só o 7. Filhinho, não vos deixei enganar por ninguém. As pessoas são enganadas e não descobrem por quê. Não tirou o véu de Moisés, não tirou a lei, não tirou a letra, porque a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Pratica a justiça e é justo, assim como ele também é justo. Então, 5 de Romanos, isso aqui. Justificado mediante a fé, tem um passo para com Deus. Acabou. 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, aquilo que eu digo, o próprio pastor que prega feitiçaria, que prega o diabo, ele é o próprio diabo, porque ele não matou a carne dele. Ele não entendeu o batismo da cruz. Ele vai falar para você que o batismo é das águas. Mas esse batismo é o de arrependimento, antes da cruz. Tinham que se arrepender daquele pecado, para que o juízo viesse contra o judeu e a graça para nós, onde aqui você está livre. Você não é Ismael, você é Isaac, você é filho da livre, porque o Ismael está em escravidão com a escrava, com H. Essa é escrava, essa não pode herdar aqui o reino de Deus. Você pode, que você está com a livre, eu estou com a livre. Eu entendo, temos que entender assim. O diabo veio pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem? Jesus de Nazaré. Se manifestou aonde? Antes da cruz. Vai se manifestar ainda aqui? Não. Ele veio para mim, tem 20 anos que eu recebi essa palavra aqui. Então, para mim, ele já veio. Ele não vai voltar para levar a igreja para o céu como um boneco, não. Ele já me levou para o céu. Eu aqui estou. Novo céu, nova terra. Isaías 65, 17. Ele profetizou, mas não viveu. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, 13. Profetizou, mas não viveu. João viu.
a noiva que descia do céu, adornada para casar com você e comigo. Para hoje ele morar aqui e colocar aliança aqui no dedo esquerdo, para nenhum pastor mais nos enganar. Que o dízimo nunca foi dinheiro. A Páscoa judaica fizeram como Santa Ceia. Então obrigam você a fazer algo que Deus não mandou fazer. O último sacrifício foi ele, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Efésios capítulo 5, 6 e 7 e Hebreus 10, 14. Ele aperfeiçoou todos vocês que me ouvem aí. E aqui eu falo com o coração de Deus na minha boca, que você é mais que vencedora, você é propriedade dele, você nasceu de novo da água do Espírito, para entender o batismo da cruz. Romanos capítulo 6, 3 e 4. Então, quando João fala, 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É da mão do falso pastor, é da mão do falso profeta. Não é você que hoje tem uma enfermidade, ou tem um problema na sua carne, ou você bebe, ou você joga, ou você fuma, ou tem um filho que é desse jeito assim, assado, mas ninguém tem nada com isso. Deus lhe deu esse filho para que você ame e perdoe ele, tá? E jamais o coloque na parede, porque ele é um filho seu. Ô meu Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã linda e maravilhosa, que o Senhor possa iluminar os olhos daquele que não tem entendimento, para que perceba que Cristo desceu para amar e perdoar a todo aquele que crê. Então, para isso se manifestou o Filho do homem, do Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, você vai ler lá em Lucas 3, 31, 32, o que fala lá, antes da cruz? Herodes queria matá-lo, ele foi crescendo, cresceu, e aí completou 33 anos e meio, foi para a cruz. Nessa idade, de 30 anos, 33 anos. Ali ele passou pela cruz, ressuscitou. Mas ele falou, diga para essa raposa, 13, 31, 32, que hoje e amanhã eu expulso o demônio e eu curo o enfermo. Mas no terceiro dia eu termino, eu mato. Quando eu passar pela cruz, eu vou matar toda essa corja e vou deixar você sentado comigo aqui, já. Novo, você leva até para entender a mensagem do Pai que está no teu coração. E ele passou no meio dos gadarenos, Mateus 8, 28. Interpelaram ele, já vieste, Senhor, nos atormentados do tempo. Ele, não, por enquanto eu estou aqui expulsando, mas quando eu for para a cruz eu vou matar e vou ressuscitar e vou fazer você o mais que vencedor em minha propriedade e obedecer a minha palavra, que é só crer em Deus, que será salvo tu e a tua casa. Vocês tenham uma manhã maravilhosa, sexta-feira, do Pai, graças a Deus, que você possa entender e me perdoar, porque o perdão e o amor, a alegria, a paz de espírito é uma cura dentro de um coração. Espero que você seja curado nesta manhã. Caso não esteja, mas você entende isso aqui, você recebe essa cura, esse amor. Porque Isaías escreveu 53, 3, 4 e 5 ali. Ele levou as nossas dores, a enfermidade, para nos deixar aqui são, tranquilo, sem temor do mal. Solidão, depressão não pode fazer parte da tua vida. Você é um cristão. Hoje você tem uma luz, Cristo Jesus. Suas feridas ele sarou. Toda dor naquela cruz, Jesus levou e te fez um mais que vencedor. A alegria você tem, o Espírito Santo desceu, hoje aqui dentro está, para te abençoar e fazer você feliz. Solidão, depressão não pode fazer parte da sua vida. Você é um cristão. Então, meu amado irmão, a solidão, a depressão, a dor, ela passa. Mas tu não pode ficar preso nela. Por quê? Deus te fez um mais que vencedor. Estamos nele e aqui ele está, em cada coração, para ensinar o amor e o perdão. Espero que você entenda e receba. Dê um like nessa mensagem. Passe para frente, porque temos que crescer na graça e no conhecimento. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.